Uma outra ferramenta auxiliar que eu considero particularmente útil, tá? Ela está na categoria de captura, de Server Capture. Vou colocar aqui, ó. Vamos listar aqui. Vamos procurar ele aqui, ó. Server Capture SMB. Mas por que essa e não alguma das outras lá? VNC, Telnet e tal? Porque essa aqui vai permitir a gente fazer uma coisa muito útil, que é capturar hashes de senhas de usuários do domínio Windows. Então vamos colocar aqui, usar auxiliar, Server Capture SMB, Server Message Block. Então vamos dar um info aqui, só para mostrar, ó. Esse módulo provia um serviço SMB, tá? É como se ele rodasse um servidorzinho do Samba, bem simples. Só que a ideia é que ele capture os hashes, né, dos clientes. Então, na hora que alguém tentar dar um contrabarra e o IP da sua máquina, né, aí você pode usar uma engenharia social para mandar isso, enfim. Na hora de tentar acessar, ver os compartilhamentos que tem na sua máquina, ele vai capturar o hash de senha do usuário. Aí o que a gente pode fazer? Olha as opções aqui, que interessante. Nós podemos aqui, ó, salvar esses hashes já no formato Caim, que é um programa para Windows chamado Caim Abel, que permite quebrar as senhas. Quando eu digo hash, é a senha criptografada, né? Então tem alguns programas que tentam fazer força bruta para descobrir o que está por trás daquela senha. Ou a gente pode salvar no formato John, que é esse aqui, ó, que é um programa que a gente vai aprender a usar também num outro vídeo mais para frente. Então, eu vou configurar ele aqui, ó, e vou estabelecer um arquivo para a gente salvar todos os hashes capturados no formato do John. Então, vamos colocar aqui, ó, hashes.txt. Uma coisa que é importante aqui estabelecer é o seguinte: eu tenho que colocar o SRV host também. Aqui, ó, está exigindo. O 0000, na realidade eu não tinha comentado isso antes não, mas não dá erro se você deixar tudo zero. Eu tenho configurado aqui para a gente estabelecer para um IP só. Se você colocar tudo zero, quer dizer que simplesmente ele vai usar todos os IPs das interfaces. Então, se você tiver mais de um IP configurado, ele vai usar todos. Então, tanto faz, né? Mas eu gosto de configurar aqui para a gente limitar o uso ao IP bem controlador, né? Aquele IP específico que a gente vai usar. Bom, aí é o seguinte, na hora que o usuário abrir, vamos rodar aqui, ó, não tem payload, mais fácil mostrar do que falar. Vamos pegar a máquina Windows 7. Então, o cara vai vir aqui, ó, vai digitar contrabarra, vou pegar aqui. Opa. Contrabarra, 92, 168, 107. Porcaria. Só isso, basicamente. Digite sua senha de rede. Aí ele está pedindo aqui, ó. Vamos colocar aqui administrador. Vou colocar uma senha qualquer aqui, ó. Domínio Windows 7. Se eu quiser especificar um outro domínio aqui, vamos supor que seria o domínio da minha rede. DFHack. Né? Se eu estivesse logando o domínio. Ok. Ó, ele vai falar que não deu certo. Ele vai pedir para você digitar outra conta. Mas aí o estrago já foi feito. Se a gente voltar aqui, ó, olha só o que apareceu. Usuário administrador, domínio DFHack, NT hash. Ele mandou o hash e o challenge. O que eu posso fazer com isso aqui? Uma coisa eu já falei. Isso aqui vai ficar salvo automaticamente no arquivo para depois eu tentar fazer força bruta, né, num outro vídeo mais para frente e tentar quebrar esse cara aqui. Mas tem uma outra coisa interessante que poderia ser feito também. Vou dar só um exemplo aqui, mas não vou chegar a executar não. Vamos dar um exit aqui para sair desse cara aqui.
Podia ter matado o processo também com Jobs. A ideia geral aqui é o seguinte, tem um recurso que vários livros sobre Metasploit citam e tal, que eu particularmente acho bem interessante, chama Pass the Hash. O que é Pass the Hash? Na realidade é uma técnica. Quando você usa determinados exploits que exigem a senha de compartilhamento, a senha do usuário, do domínio, por exemplo, se você acessar a máquina, aquele compartilhamento admin, né, oculto, que tem toda a máquina Windows. Alguns exploits, como o caso do PSExec, eles exigem que você passe o nome do usuário e a senha. Eu sei que o nome do usuário é administrador, eu vi ali, tá? Mas eu não sei a senha dele. Eu teria que quebrar a senha dele usando uma ferramenta de força bruta. Vamos selecionar esse cara aqui, só para usar como exemplo. Vamos supor que tivesse outra máquina da rede que todo o meu cenário fizesse parte de um domínio, que não é o meu caso aqui. E uma máquina da rede conectou, eu peguei o hash, ou seja, a senha criptografada daquele usuário. E com isso eu queria ganhar acesso a outra máquina da rede que eu não tinha permissão antes. Tá? O que eu vou fazer aqui? Options. Esse exploit, ele pede o host remoto, ele pede o domínio, um usuário e a senha. Então vamos configurar o seguinte aqui. Vamos supor, eu não vou chegar a executar o exploit, não, é só um exemplo, que o host remoto fosse a máquina do Windows XP. O domínio seria aquele que eu capturei, né? Opa, não é uso não, é set. 7 rhost 92.168.1.112. Estão acostumados a usar os mods, dando uso até automático aqui. Então agora vamos setar o domínio, o usuário e deixar a senha por último. Set smb domain defhack. Set smb user administrador. Foi isso que a gente capturou antes. Options. Agora aqui, que é a questão do PSD hash, que eu acho interessante. Eu teria, normalmente, que passar esse cara aqui, como passar a senha. Eu teria que quebrar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E colocar a senha 7, cmbps, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Correto? Errado. Não é obrigatório nesse módulo aqui e em outros módulos que exigem o SMBPS eu colocar a senha já descoberta. Pensa só, na realidade o que a máquina Windows faz é criptografar e trabalhar com a senha criptografada. Então por que não passar já a própria senha criptografada? Assim, na hora que eu der exploit, ele vai usar o domínio, o usuário e a senha criptografada que eu capturei. Eu não precisa nem descobrir ela. Ele já vai usar isso para ganhar acesso, se for um usuário administrativo, por exemplo, do domínio, para mim ganhar acesso a esse compartilhamento aqui, para mim cair dentro da pasta Windows System lá do usuário. Não vai ser o caso aqui, no caso aqui ele vai dar erro, que eu estou rodando contra o Windows XP, eu não estou no domínio nem nada disso, mas é só para exemplificar o quão útil é o módulo auxiliar de captura do Server Message Block. Ok? Então foi mais um exemplo de ferramenta auxiliar. No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouco mais sobre elas.